demonstrei a vocês lá na cruz do Calvário. E quando assim fazemos, o Espírito Santo convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. E ele aceita Cristo como Senhor e Salvador. E ele aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, Jesus perdoa os seus pecados, converte a sua alma, escreve o seu nome no livro da vida, dá-lhe o direito de ser um cidadão do reino de Deus. Você vê que nós não fazemos nada, é só falar Jesus te salva, só isso. O resto é o Espírito Santo que faz, o Pai, o Filho, não fazemos nada, só isso. É Jesus que salva os pecadores. E cabe a nós dizermos às pessoas as boas novas do Evangelho da Salvação. Aqui em Atos capítulo 16, versículo de número 26, a palavra de Deus diz assim, olha: e de repente sobreveio tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriu todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. O que me chama a atenção é essa expressão de Lucas, porque foi Lucas quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Nós temos que entender e compreender que esses homens estavam presos. Essa era a segunda viagem missionária que eles realizavam. Foram pegos pelo fato de ter expulsado o demônio de uma mulher, e essa mulher era adivinha, dava lucro para as pessoas daquela cidade, e eles perceberam que eles sofreram alguma perca com isso, levaram Paulo e Silas para a prisão, e a Bíblia diz que à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor, e os presos ouviam aquele louvor. Ali eles não podiam perder tempo, eles teriam que falar de Jesus, e a maneira que eles viram para começar ali a sua mensagem foi cantando e glorificando o nome do Senhor. E de repente diz a Bíblia que o cárcere começou a tremer, as paredes começaram a balançar, e as portas do cárcere começou a se abrir, as cadeias começaram a cair dos punhos das pernas daqueles soldados que estavam amarrados, e de repente o carcereiro se viu e numa situação complicada, todas as portas abertas e os presos soltos, e ele entende e compreende que aquilo foi uma obra sobrenatural, aquilo não foi uma coincidência, foi Deus quem abriu as portas daquelas cadeias. Amém? Quem é que entendeu o que eu estou dizendo aqui? Foi Deus quem abriu a porta daquelas cadeias. É Deus quem abre portas de prisões. É Deus que tira o impedimento. Quando falamos de porta, falamos de oportunidade. Quando falamos de porta, falamos de acessibilidade. Falamos de porta, falamos de visão. Falamos de porta, falamos de capacidade de ir e vir. Quando a porta se fecha, perdemos todo esse tipo de capacidade. Não podemos transitar, não podemos ir e vir. Nós ficamos totalmente tolhidos a um espaço pequeno, porque a porta tem essa função. Aberta, ela dá liberdade. Fechada, ela traz prisão. E existe prisões, não prisões físicas como esses homens estavam, mas existem prisões mentais, prisões psicológicas, prisões espirituais, prisões físicas, enfim, todo tipo de prisão que o inimigo cria para impedir-nos de fazer a obra de Deus. Mas o Deus que abre portas, Ele está aqui esta noite. O Deus que quebra os grilhões, Ele está aqui esta noite. E Ele quer tirar de nossas vidas esses aprisionamentos que nos incapacita a cumprir o ID de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, existe um versículo que Jesus disse assim: diante de ti eu coloquei uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, vocês não negaram o meu nome.
O Deus que coloca diante de nós portas abertas, Ele está aqui nessa noite. E quando a Bíblia fala que Deus coloca portas abertas diante de nós, nós temos que ter a consciência e discernimento quais são as portas que Deus abre, as oportunidades que Deus nos dá, para que nós façamos a missão que nos é incumbida de fazer, que é pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um emprego, é uma oportunidade no comércio, é uma oportunidade em qualquer lugar, numa oficina. Deus coloca uma porta aberta, aonde você possa falar do amor de Deus. Então, esse texto da palavra de Deus, ele começa aqui no capítulo 14. Olha que coisa interessante essa história. Diz assim: uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. A primeira porta que Deus quer abrir é o nosso coração. Coração fechado não tem como fazer a obra de Deus. Então o primeiro trabalho que Deus faz na vida de um crente, para que ele faça a missão a uma igreja, é abrir o coração dos crentes. Crente de coração aberto é uma maravilha. O texto fala que Deus abriu o seu coração e com prazer essa mulher ouvia a palavra de Deus. Crente de coração aberto, ele tem prazer de vir ao culto. Crente de coração aberto, ele louva e glorifica o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crente de coração aberto, ele contribui com prazer e alegria. O crente de coração aberto, ele não arruma justificativa para se esquivar da obrigação, da oportunidade de trabalhar na obra missionária. Ele é um crente de coração aberto. Deus fala no seu coração, ele sente o toque do Espírito Santo, e quando Deus fala com ele e chacoalha esse crente, ele não murmura, ele não se queixa, ele não diz assim: o pastor está jogando indireta. Mas não, Deus está falando comigo essa noite. É Deus que está falando comigo, porque o coração está aberto. E a Bíblia diz assim que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. É por isso que a igreja de Cravinhos é uma igreja de crente bonito, porque são crentes do coração aberto. Estão aqui preparados para ouvirem Deus falar. E Deus vai falar conosco aqui essa noite. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Esse coração se abre mediante a exposição da palavra de Deus, mediante a pregação do Evangelho. Nós estamos aqui por isso. Você vê que nós passamos um período glorificando, louvando, cantando, e a cada hino que cantávamos, a cada louvor que proferíamos ao Senhor, o coração ia se abrindo, Souza. Eu ouvi uns glória aqui, mas um glória forte. Eu procurei quem que é que tem um pulmão desse para dar um glória assim. Mas é que o coração está alegre, o coração está aberto para receber as coisas de Deus. Nós temos que ter a consciência que quando adentramos daquela porta para cá, nós não estamos no cinema, nós não estamos na praça, nós não estamos aqui assistindo o jogo de Corinthians de São Paulo e Flamengo. Não, nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus. Estamos aqui para ouvir Deus falar conosco, e Deus está falando diante de você essa noite. As portas haverão de se abrir, as correntes vão cair, e Deus vai te dar liberdade para ser um crente livre, para orar e bendizer o nome do Senhor. Ele está passando aqui essa noite no nosso meio. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesse lugar. É noite de liberdade, é noite de libertação, é noite de cura, é noite de vitória, é noite para você abrir essa boca e glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O coração se abriu. E o versículo 16 e 18 diz assim: olha, e aconteceu que indo nós à oração. Olha que porta maravilhosa, a porta da oração. Hoje na escola dominical falávamos desse assunto. Falávamos não, eu digo falávamos porque o professor falava e nós concordávamos com ele. Estamos vivendo um tempo de crise de oração. A igreja de nossos dias não oram mais e não acreditam que Deus pode ouvir as nossas orações. Porque eu digo para você uma coisa: é muita oração e menos remédio. Você pode acreditar no que eu estou dizendo para você. É muita oração e menos psicólogo. É muita oração nessa vida e mais vitória, mais resultado na sua vida. É menos oração e fracasso, menos
portas fechadas. A igreja precisa ter essa consciência de que precisa orar e buscar a Deus. Alguns capítulos que antecedem esse conta a história que Pedro, verdade, e João foram presos e estavam presos, se preparando para ser morto. E o texto nos chama detalhe para uma expressão, mas a igreja fazia contínua oração por eles a Deus. Que coisa maravilhosa. O nosso Deus responde às nossas orações. É mais ou menos a mesma história de Paulo. Mais ou menos a mesma história. Pedro guardado na prisão e a igreja orando. Pedro guardado dentro do cárcere, mas a igreja estava intercedendo por ele. A igreja acreditava que Deus respondia a orações. Eu não tenho dúvida do que eu vou dizer para vocês. Eu só estou aqui essa noite por causa da oração da igreja. Foram dezenas, centenas, mais de 1000 crentes dizendo: pastor, eu estou orando por você. Eu estou orando por você. Eu dizia: eu acredito na oração da igreja. Eu acredito na oração da igreja. Hoje eu já estou com a alta do meu tratamento e glorifico o nome do Senhor. Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo. O Jesus que está aqui, Ele quebra as cadeias das enfermidades. Não há doença que Ele não possa curar. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Eu acredito no que eu vou dizer para vocês. Nós não precisamos de nenhum subterfúgio. Sabe por que eu digo isso, Sebastião? A única coisa que eu nunca vi Deus fazer foi curar um cego. Mas eu já vi Deus abrir a boca do mundo e o mundo falar. Eu já vi Jesus curar aidético. Eu já vi Ele curar aidético. Eu já vi paralítico andar no corredor da igreja assim, curado, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eu já vi Ele fazer isso. Ele é o mesmo. Eu já vi pessoas se libertarem das drogas pelo poder do Evangelho. Nós não precisamos de mais nada a não ser disso. Crê que as portas vão se abrir, crê que as cadeias vão quebrar pelo poder do nome de Jesus. Eles começaram a orar e começaram a buscar a Deus e começaram a falar com Deus e começaram a interceder. Era tempo de oração naquela igreja, era tempo de buscar a Deus. E todas as vezes que a igreja se propõe a orar, é por isso que o diabo luta para impedir a oração da igreja. Não é verdade? O diabo se levantou e a mulher começou a atrapalhar aquela oração, começando a bajular Paulo, começando a bajular Silas. Esses homens que estão aqui são o santo homem de Deus. E começou com esse negócio. Eles são o santo homem de Deus. Todo homem que abraça e aceita elogio, alguma coisa está errada na vida dele. Passou uns dias, Paulo foi segredo de Deus. Isso é demônio. E ele expulsa aquele espírito que estava naquela mulher. Acontece que eu entendo algo aqui: quem vive em oração, ele tem discernimento espiritual. Os olhos espirituais estão abertos. Quem vive em oração, Souza, ele sabe, conhece os laços do inimigo. Ele não cai nas astutas ciladas do diabo. Ele está vigiando, ele está vigilante, ele está sabendo quando o inimigo vem rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. Ele conhece e ele o repreende em nome de Jesus. Acontece que aquele demônio sai daquela mulher e sai dela um poder de adivinhação. A Bíblia diz que eles exploravam as pessoas através daquela arte mágica daquela mulher. Perderam o ganha-pão, perderam o seu lucro. Foram para as autoridades. Você olha, tem alguns nomes aqui nessa cidade pregando alguma coisa estranha e atrapalhando o nosso negócio. Não tiveram alternativa a não ser pegar Paulo e Silas e os lançarem à prisão. E foram para a prisão os dois homens de Deus. O texto diz que de pés, mãos amarradas, chicoteados, feridos, estavam ali. E o crente que vive oração, o crente que tem os olhos abertos espirituais, coração aberto, ele não murmura na hora da dificuldade. Sabe o que ele faz? Ele canta, ele adora, porque ele acredita na vitória. Ele sabe que Deus vai lhe dar vitória. Ele entende disso aí. E eles começaram a cantar. O texto fala: meia-noite eles cantavam, meia-noite eles adoravam a Deus, meia-noite eles estavam cantando e glorificando o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa! O versículo de número 26 diz assim, olha, 16 e 26, né? Mas de repente, 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos, e outros presos escutavam. Mas de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo
se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Eu entendo algo maravilhoso aqui nesse texto. A presença de Deus, ela é atraída num ambiente onde existe oração e adoração. Deus habita no meio dos louvores, diz a palavra de Deus. Não é no meio da murmuração, não é no meio da briga, não é no meio da intriga. Faça da sua casa um lugar de bênção. Comece a adorar a Deus, a glorificar a Deus, a buscar a presença do Senhor. Terça-feira nós vamos estar aqui falando alguns segredos para ter uma família abençoada na presença de Deus. Mas a nosso lar precisa disso: oração, adoração. Esqueça os queixumes, esqueça os problemas. Acredite e vislumbre diante de ti pela fé a tua vitória, porque fiel é o que prometeu. Se você crê em Deus, fale da vitória, fale da bênção, cante louvores e ore e glorifique o nome do Senhor, porque a porta vai se abrir e a vitória vai chegar. Ali estavam aqueles dois homens impedidos de pregar o evangelho. Vamos cantar. E começaram a cantar e adorar a Deus, e começaram a glorificar o nome do Senhor. E o texto diz que eles cantavam, oravam, e os presos escutavam. E de repente o cárcere começou a tremer, as paredes começaram a balançar, e as cadeias começaram a cair. E eu digo assim, as correntes, as algemas que aprisionavam aqueles homens começaram a cair nos seus braços. E quando Paulo percebeu, vamos cantar mais, Silas. E mais cantando, mais portas se abrindo. Mais cantando, mais cadeias. Oh, coisa maravilhosa. Cantavam e oravam. Cantavam e oravam. A chave para as portas se abrirem não são outra do que o louvor e a adoração. Você quer vitória para a tua vida? Comece a adorar o Senhor. Pastor, eu estou sem vontade. Comece a orando sem vontade mesmo, porque daqui a pouco você vai ter vontade. Eu não estou com vontade de cantar. Canta sem vontade mesmo, porque o Espírito Santo vai renovar as tuas forças espirituais. Cantar, orar, não é para quem tem vontade. Isso é mandamento de Deus. Você sabia disso? Orai sem cessar. É mandamento. É opção. Eu não oro porque eu estou com vontade. Não existe isso. Ou você ora com vontade, sem vontade, querendo, sem querendo. Tem que orar. Louvar ao Senhor. É mandamento de Deus. Ou você louva querendo ou não querendo, na luta, na dor, tem que louvar ao Senhor. É mandamento do Senhor. Porque o louvor afugenta o inimigo. Amém? O louvor afugenta essa tristeza, essa zinhaca, como diz do nosso coração. Josafá para Deus: o que é que eu vou fazer para ganhar essa batalha? São 3 nações contra o nosso povo. O nosso povo é pequeno, não temos nenhuma possibilidade de ganhar essa guerra. O que vamos fazer? Faz o seguinte, Josafá: você pega o exército e recua e coloca na frente a orquestra. Está vendo aí, querido? E a gente fala: que é os músicos. Coloca aí na frente a orquestra. Mas como Deus? A orquestra na frente e os soldados atrás. Porque nessa batalha você não vai usar espada, você não vai usar lança, você não vai usar escudo. É eu que vou dar vitória para vocês. Vocês só vão louvar o Senhor. Ah, se a igreja soubesse o poder da oração e da adoração, nós sofríamos menos. Era menos problema e mais vitória. Nossa dificuldade é essa, que nós não conseguimos nos conscientizar que a nossa guerra se ganha com adoração e oração. Aí ficamos tomando remédios paliativos para isso. Nós não temos outra receita. A partir do momento que você aceitou Cristo como Senhor e Salvador, você precisa dar segundo a palavra de Deus. O Salmo 1 fala assim: feliz, bem sucedido é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A nossa regra é andar segundo a palavra de Deus, segundo os mandamentos de Deus. Está escrito na palavra. Pode contar comigo, que eu estou fora. O diabo está lutando para fazer o quê? Para que você lute com as suas próprias forças. Use a capacidade mental e intelectual. E o que é que Deus quer fazer? Ele quer que você se afaste um pouco e permita que Ele tome um lugar na sua vida.
É isso que Deus quer em nossas vidas. E nós estamos tentando lutar, tentando conseguir solução. Na verdade, procura daqui, procura dali, não alcança nada. Não resolve nada, porque está faltando a presença de Deus. É Ele que traz vitória à vida do crente. É Ele que resolve os problemas. É Ele que traz paz dentro dos nossos lares. É Ele que faz isso. É Ele que muda o querer, Ele muda a vontade do coração do homem. Não é verdade? É Ele que faz. É o Espírito Santo que nos dá um coração perdoador, você vai achando. Como é que o casal crente vive bem? O Espírito Santo entra entre eles. O palavreado muda, a mentalidade muda, o coração perdoador. Na farmácia não tem remédio para capacitar ao perdão. Só a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Quais são os frutos do Espírito? Paz, bondade, longanimidade, fé. Mais Espírito Santo, mais bondade, mais fé, mais esperança. Amém? Amém. Glória a Deus. E às vezes estamos tentando usar armas que não são as armas espirituais. E Paulo diz assim: ó, as armas do nosso exército não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aleluia. São as armas que Deus nos dá, as armas que Ele nos capacita. O que Paulo e Silas falavam cantar. E vamos continuar cantando. E quando eles estão cantando, as cadeias vão quebrando, vão caindo. O carcereiro naquela época, o carcereiro, ele tinha uma autonomia de uma coisa somente, mas ele podia fazer o que quisesse. Quando o governo requisitasse o preso, ele daria o preso com vida, só isso. Ele podia espancar o preso o tanto que ele quisesse. Ele podia torturar o preso o tanto que ele quisesse. Tendo em vista que quando aquele preso fosse requisitado, ele entregasse para o governo com vida, só isso. Eu imagino o que foram feitos com Paulo e Silas. O quanto estavam machucados, o quanto estavam feridos ali. Mas quando aquele homem viu que as cadeias caíram, quando aquele carcereiro percebeu que as portas se abriram, não, isso aqui não é coisa de homem, aqui não tem uma autoridade humana, aqui existe uma autoridade divina, sobrenatural, acima de todas as autoridades. Ele pula lá dentro, acende a luz e fala assim: gente, o que é necessário que eu faça para me salvar? Vem cá, eu quero conversar com vocês. Eu estou em maus lençóis. Os presos praticamente vão fugir todo mundo. E o que é que eu faço para sair dessa, para escapar? Paulo não pensou duas vezes, assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Aí está a resposta daquele homem de Deus: acredite no Senhor Jesus, que vai ser salvo tu e a tua casa. Aleluia. Abriu-se a porta do temor, abriu-se a porta da conversão, abriu-se a porta de um coração aberto para aceitar Jesus. O texto diz assim, querem ver? Versículo 29. Olha o que diz a palavra de Deus: e pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo prostrou-se ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eles pregaram a palavra do Senhor a todos que estavam em sua casa. O que me chama a atenção aqui, que de um minuto para outro, a casa daquele homem virou um campo missionário. Aleluia. Ele entendeu que aquela mensagem não era para ele só, é para a sua família também. Ele acreditou que assim como Jesus entrou na vida dele, poderia entrar na sua família, no seu lar. Ele acreditou nisso. Essa mensagem é para mim e para você essa noite. Se Deus te salvou, Ele quer salvar a tua família também. Ele quer libertá-los. O Senhor quer entrar com salvação, com poder, com libertação dentro da tua casa. Esse Jesus, que coisa maravilhosa. Olha que coisa interessante. Esse homem aceita Cristo. Foram todos batizados. O versículo 31 diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus. E todos que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo na mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foram batizados ele e todos os seus. O coração desse homem se abriu, cheio de amor,
cheio de intenção de reparar os seus erros. Quando Jesus entra na vida do crente, irmãos, ele muda. Não tem evangelho que não mude, o evangelho muda a vida do homem, senão não é o evangelho. Paulo dizia assim: eu não me envergonho do evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. O evangelho salva o homem de uma mentalidade totalmente corrompida. O evangelho salva o homem das intenções torcidas da vida. O evangelho salva o homem dos complexos da vida. O evangelho salva. É o evangelho que faz isso. Quando o evangelho entra na vida do homem, como diz Paulo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele muda a nossa cabeça, muda a maneira de pensar. Não precisa psicólogo, não precisa nada disso. O Espírito Santo entra e muda a tua mente, muda o teu coração e muda a tua alma. Oh, Arabaxui, canta Lamagai, Turretume, canta Nébias. Eu acredito no poder do evangelho. Eu acredito nessa mensagem. Eu acredito nela. Continuarei acreditando nessa mensagem. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele entrou na casa do homem, foi salvo toda a sua família, foi salvo os seus. Eu não consigo explicar, mas uma coisa eu acredito, que o evangelho é para a família toda. O evangelho é para todos nós, pai, mãe, filhos. É assim que é o evangelho. Então precisamos acreditar no poder dessa mensagem e transmiti-la aos outros. Esse evangelho, ele abriu a porta do acolhimento deste homem. O homem que eu não sei como era, que há pouco tempo atrás espancou, machucou, feriu a Paulo, depois curou as suas feridas, foi batizado, ele e a sua família. O texto fala assim no versículo de número 1, acho que é o 31. E eles pregaram a palavra, e tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa. Esse homem tornou-se um coração acolhedor. Ele senta esses homens de Deus na mesa. Essa expressão quer dizer que ele deu comida, ele deu sustento, ele deu apoio a esses homens de Deus. O coração que um crente convertido é um coração solidário, é um coração amoroso, é um coração apaixonado por missionários, porque ele entendeu que aqueles homens estavam fazendo uma missão. Ninguém sai aí, irmãos, para ir lá para o norte da Bahia, o pastor sabe, lugares mais terríveis, para fazer bonito. Ali ninguém se faz bonito, não tem o que é bonito ali. É uma vida desafiadora, sofredora, de renúncia. E nós temos que entender, abrir o nosso coração para ter um coração acolhedor para essas pessoas. Eu louvo a Deus porque alguns irmãos contribuíram aqui, mas a missão da nossa igreja, quando eu digo nossa igreja, a IADEP toda distribuiu nesse fim de ano mais de 800 cestas básicas. Foram corações que não mediram esforço para ajudar os necessitados. Pessoas feridas, machucadas, nós precisamos acolher essas pessoas. Foram o que eles fizeram. Ele trouxe Paulo e Silas para a sua casa, acolheu, curou feridas, banhou essas pessoas, deu amor, deu carinho, e a história termina assim, quer ver? E ele alegrou-se com toda a sua casa. A tristeza foi embora, o temor foi embora, a insegurança foi embora, o medo foi embora, a alegria reinou dentro daquele lar. Agora tinha alegria, agora tinha paz, agora tinha segurança, agora tinha amor, porque aonde há amor há alegria, aonde há paz há alegria, aonde há segurança há alegria, aonde há perdão há alegria. A alegria entrou na casa daquele homem. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho entrou naquele lar. A razão que estamos aqui nessa noite é essa, é porque Deus quer abrir portas, tanto para o nosso bem, como para o bem de outras pessoas. Portas. O nosso Deus é o Deus que tem a capacidade de destruir cadeias e abrir portas de bênção para a sua vida. Eu não sei quais são os seus problemas,
as suas dificuldades, os seus questionamentos, as suas indecisões, as suas procuras, o que você procura e não encontra, as suas perdas, batalhas que foram perdidas, orações que talvez você pensa que nunca vai ser respondida. Eu não sei, mas uma coisa eu te garanto: o Espírito de Deus está aqui nesta noite. A presença dele é real aqui nesse ambiente, para revigorar as tuas forças espirituais. Talvez o ano de 2025 foi um ano frustrante, decepcionante, e você entrou em 2026 com aquela interrogação: será? Como vai ser? Eu estou aqui como homem de Deus para dizer para você: vai ser um ano de bênção na tua vida, vai ser um ano de vitória, vai ser um ano de multiplicação, vai ser um ano de prosperidade na tua vida. Os teus negócios haverão de fluir, as tempestades haverão de se tornar em bonança na sua vida, a paz vai entrar no teu lar, na tua casa, no teu relacionamento, e o nome de Cristo vai ser glorificado dentro da tua casa, dentro do teu lar. E é que acredita que Deus pode fazer isso aqui? Oh,